Gostaria de fazer uma brincadeira antes de começar essa palestra. Vou ler algumas citações e não vou dizer-lhes a fonte, mas quero que levantem a mão rapidamente se você concorda com as declarações que são feitas. Só levante a mão se concordar. Aqui vai a primeira. Gerações vêm e gerações vão, mas o mundo permanece o mesmo. Alguém concorda com isso? Meia dúzia. Aqui vai outra. O homem não é melhor do que o animal, porque a vida não tem sentido para nenhum dos dois. Não concordo com essa. É melhor se satisfazer com o que tem do que estar sempre querendo algo a mais. Com essa vocês concordam? Um homem trabalhador pode ter ou não aquilo que comer, mas pelo menos dormirá bem à noite. Um rico, porém, tem tanto que não consegue dormir, portanto se preocupar. Vocês concordam com isso? Não seja bom demais ou sábio demais, por que se matar? Mas também não seja tolo demais ou perverso demais, por que morrer antes da hora? Faz sentido? Não? Aqui vai outra. Achei um homem entre 1000 que eu pudesse respeitar, mas nenhuma mulher. Ninguém concorda com isso? Corredores rápidos nem sempre ganham a corrida e os corajosos nem sempre ganham as batalhas. Com essa vocês concordam. Mais uma. Invista em vários lugares, muitos lugares, porque você nunca sabe que tipo de má sorte há de enfrentar nesse mundo. Ninguém tem certeza? Deveriam ter concordado com todas elas. Estão todas na palavra de Deus. Foram todas tiradas de Eclesiastes. Todas elas foram tiradas da Bíblia. E não concordaram com metade delas. O que eu queria mostrar é que um texto fora de contexto é perigoso. Podemos provar o que quisermos com a Bíblia, se tirarmos o texto de seu contexto. Como aquela frase famosa, um texto fora de contexto é um pretexto. Agora, não podemos negar que Eclesiastes é o livro mais estranho na Bíblia. O problema não é como entendê-lo, é até fácil demais de se entender. O problema é concordar com ele. Porque fala as coisas mais absurdas. É fácil demais para entender. Nem parece a palavra de Deus, sabe? Parece mais com aquelas frases que você acha daquelas bolachas da sorte. Conselho bem caseiro. Na verdade, não parece tão diferente das obras, por exemplo, de Alfred Lord Tennyson, que morreu mais ou menos 100 anos atrás. Escolhi algumas frases meio que aleatoriamente de suas poesias. É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. A diferença entre os homens é como a diferença entre o céu e a terra, mas entre as mulheres como a diferença entre o céu e o inferno. A autoridade se esquece de um rei moribundo. Conhecimento vem, mas sabedoria perdura. Porque certo é certo e seguir o certo é sabedoria, apesar das consequências. Qual a diferença entre Alfred Lord Tennyson e Eclesiastes? Não há muita diferença, não é verdade? Comparando os dois, na verdade, o livro de Eclesiastes é muito contemporâneo. É cheio de ismos. Sou muito desconfiado dos ismos. Quando ouço alguma coisa que termina com ismo, uma luzinha vermelha acende na minha mente. Só gosto de 2 ismos, batismo e evangelismo, mas fora esses 2 ismos, os outros me dão arrepios. As pessoas ficam muito obcecadas com essas coisas. Mas há vários ismos no livro de Eclesiastes. Fatalismo. O que será, será. Existencialismo. Viva apenas para o presente. Quem sabe o que há no futuro? Está tudo aí. Machismo. Eu li uma frase aqui que é puro machismo. Hedionismo, vivendo por prazer. Coma, beba e seja feliz. Cinismo. Há muito cinismo no livro de Eclesiastes e parece ser a tônica da nossa era. Há muito cinismo hoje em dia. Quem não acredita que as pessoas podem ser boas, sempre estão vendo alguma coisa ruim nas outras pessoas. Que todos têm segundas intenções quando fazem alguma coisa. Somos muito cínicos hoje em dia. E a impressão geral aqui é de pessimismo, uma visão bem sombria da vida. É bem deprimente, na verdade, ler este livro de Eclesiastes. Aqui temos um homem que chegou ao final de sua vida e está desapontado, desiludido e sem esperança.
Eu digo que chegou ao final da vida porque é muito fácil perceber a idade de um autor por aquilo que ele escreve. Leia o livro de Cantares, por exemplo. Quantos anos você acha que ele tinha quando ele escreveu isso? Quando ele exaltava o amor dessa moça, sabe, era bem jovem. Mas quando você lê o livro de Provérbios, que ele também escreveu, ele diz, cuidado, meu filho, com as mulheres. Qual a sua idade agora? Ele está com meia idade, ele quer evitar que seu filho faça as mesmas coisas que ele fez. Uma vez ouvi uma moça dizer à sua mãe, o que você fez quando tinha minha idade que a faz preocupar-se tanto comigo? Uma pergunta muito devastadora. Então, quando Salomão diz, cuidado com as mulheres, filhos, é um homem de meia idade. Mas aqui em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você fique cego e desdentado e mal consiga andar. Qual a sua idade? Está chegando ao final de sua vida. Está quase pronto para partir para o outro lado. Ao fazer um retrospecto da vida, ele fica amargamente desapontado, desiludido e deprimido com aquilo que fez de sua vida. É bem triste. E as declarações que faz neste livro são resultado de suas observações. Ele sempre diz, eu vi. Ele observou a vida, ele observou pessoas. E chegou a certas conclusões que ele colocou aqui. Agora, isso não quer dizer que Deus vê a vida como Salomão a via. Isso é muito importante. Por isso não podemos citar textos de Eclesiastes como se Deus tivesse falado isso. Precisamos perguntar por que Deus colocou isso na Bíblia, mas de qualquer jeito, aqui temos o rei Salomão, e ele dá a si mesmo um título, em hebreu, Coelete, que significa o quê? Algumas versões colocam pregador, ou filósofo, ou palestrante. Acho que a tradução melhor seria locutor. Nós usamos esse título para o presidente dos debates do parlamento. E este velho está presidindo um debate. Mas o debate acontece aqui na sua cabeça. E como bom moderador, ele ouve os dois lados, aqueles que são a favor e os que são contra. Ele ouve o lado negativo na cabeça e depois um positivo. E o debate é acerca da questão se a vida vale a pena viver. E ele não consegue decidir se a sua vida valeu a pena ou não. E ele fica ouvindo os argumentos a favor e contra, os sims e os nãos, tentando decidir se valeu a pena viver a sua vida. Agora é terrível chegar ao final da vida e ficar debatendo se valeu a pena viver a vida ou não, porque só temos uma chance na vida. Só temos uma chance de viver a vida. Ontem já se foi e nunca mais voltará. Nós só temos uma chance. E chegar ao final da vida e sentir que você perdeu tudo é terrível. É o motivo da crise de meia-idade que muitos homens têm. Normalmente alcançam seus objetivos aos 40 anos e, ao olhar para trás, não há nada. Para que tanta luta? Qual foi o propósito? E muitos homens de meia-idade tentam começar tudo de novo. Então eles compram um carro esporte e trocam a esposa por uma mulher mais nova. Sabe, perdem a noção porque sentem-se frustrados. Querem começar de novo. E casam-se 2, 3 vezes tentando aproveitar a vida, antes que seja tarde demais. É um problema muito, muito comum. Muito bem, então. Salomão está debatendo para que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Vale a pena viver a vida? Como podemos aproveitar a vida ao máximo? E talvez essa seja a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Exatamente porque só temos uma chance. Infelizmente, muitos nem fazem essa pergunta. Alimentam os seus corpos e continuam trabalhando, apenas existindo. Que tragédia! Passar pela vida só existindo e mantendo o corpo e a alma juntos. Muitos estão fazendo isso. A única preocupação é continuar existindo. Mas para que existir, se não há um alvo específico na vida? Bom, vamos olhar o lado negativo do debate primeiro. Será que eu joguei a minha vida fora? Foi um desperdício? E a frase de abertura? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Agora, infelizmente, essa tradução não é boa, porque vaidade hoje em dia significa orgulho. Muitos carros têm o espelho da vaidade em um dos para-sóis. E todos sabem que lado que fica, sabe? Mas
nada mais é do que um espelho de maquiagem. E a palavra vaidade hoje significa orgulho, nada mais que isso. Mas, quando a Bíblia foi traduzida, vaidade significava vazio. É fazer coisas sem propósito. Inúteis. Desperdício. E acho que uma palavra mais apropriada hoje para vaidade é sem propósito. Aqui vemos um homem que chega ao final da vida e diz sem propósito. Sem propósito. Tudo o que eu fiz foi sem propósito. Agora essa foi uma conclusão muito triste. Ou inútil. Inútil foi tudo inútil, como diz uma tradução moderna. Agora ele ocupou uma posição onde podia ter tudo o que ele quisesse. E fazer o que bem entendesse, porque em primeiro lugar era rei, então tinha o poder para fazer o que quisesse. Também tinha a riqueza. Era um homem muito rico. Podia comprar qualquer coisa, e comprava. Ele também tinha fama. Essas são as coisas que os homens querem: riqueza, poder ou fama. Para achar algum sentido na vida, para dar algum sentido à vida. Bom, era incrivelmente rico e tão famoso que a rainha de Sabá fez uma longa jornada só para vê-lo e ver como ele era, e falou: não me disseram a metade. Agora ele disse: tentei tudo, e depois ele dá uma lista de seus interesses e cobre uma extensão enorme de atividade humana. A primeira coisa que experimentou foi ciência, e o ramo de ciência que ele estudou foi a agricultura, e também estudou a criação de gado, e estudou a fundo e criou algumas espécies magníficas. Mas não o satisfez. Foi interessante enquanto durou. Não o satisfez. Daí ele virou para as artes e experimentou 2 ramos das artes. Música foi o primeiro. E claro, ele herdou um amor pela música de seu pai, mas ele realmente estudou a música. Estudou os instrumentos e tinha orquestras tocando na corte. Mas também ficou sem graça. Daí ele partiu para a arquitetura. Isso traz muita realização. Construir um prédio grande, sentir que vai ficar de pé depois que você morrer, é muito gratificante. Traz muita satisfação, exceto quando você erra. E depois ele começou a colecionar pinturas. E construiu galerias e colecionava pinturas de todas as partes. Custou o olho da cara, mas eram todas deles, e andava pelas galerias olhando aquelas pinturas. Mas logo ficou entediado, então ele partiu para entretenimento. Como não tinha televisão, obviamente, então ele contratou comediantes. Então eles vinham e encenavam comédias para ele, regularmente lá no palácio. Ele ria até chorar e depois ia dormir. Então experimentou a comédia. Dar gargalhadas, dar uma boa risada. Esse é o sentido da vida. Já ouviu essa? Então experimentou isso. E foi bom enquanto durou, mas não durou. Então ele entrou nos negócios e realmente acumulou uma fortuna no mundo comercial. Tinha um dom para comprar e vender. Ele conseguia ganhar dinheiro, sabe? De rodo, mais do que precisava. Mas de alguma forma isso não o satisfez. Então começou a curtir prazer. Experimentou as formas normais do prazer: comida, vinho e mulheres. E podemos dizer que experimentou os 3 a fundo. Ainda assim, era vazio. Então finalmente partiu para a filosofia e comprou uma biblioteca cheia de livros e buscou livros de sabedoria em todos os lugares. Do Egito, tinha muitos livros do Egito. Então conseguiu muitos lá. E encheu sua biblioteca, estudou toda a sabedoria e estudou tudo que os grandes homens tinham escrito. E depois disse: não há fim em escrever livros. Não dá para ler todos. E nenhuma dessas coisas o satisfez. O estimulavam, mas não o satisfaziam. Agora, sabe, não há nada errado com muitas dessas coisas. Mas se constituem o maior propósito da sua vida, fracassarão. Não lhe satisfarão. Nós precisamos ouvir isso. É um livro muito moderno. Ele está dizendo: olhem, eu experimentei tudo. E é tudo fútil. Agora, quando você conhece o que realmente é vida, você aproveita todas essas coisas. Mas ao tentar achar o sentido da vida em qualquer um deles, um dos problemas é que você envelhece. E você não tem mais a mesma energia. Ou então você se cansa de fazê-las.
E vivemos numa era frenética e as pessoas estão sempre experimentando coisas novas. Um dos maiores departamentos das livrarias é de culinária, tentando oferecer alguma experiência gastronômica nova que poderá nos atrair. Sabe, hoje vamos experimentar comida tailandesa, amanhã chinesa, depois de amanhã comida brasileira. Sabe, como se nosso velho e bom pudim não servisse mais. Sempre procuramos alguma experiência nova para nos estimular, tentando buscar satisfação. Então procuramos em todas as partes do mundo. E na verdade é muito, muito triste, vendo pessoas tentando achar o sentido da vida nestas coisas. Mas depois de acharmos o sentido da vida, poderemos gozá-las, no devido lugar, mas não como prioridades. Isso leva ao que ele chama correr atrás do vento, e nós chamamos de frustração. Você se torna uma pessoa frustrada. Essas coisas não realizam. Agora, podemos explicar seu fracasso em achar o sentido da vida? Sim. Ele tem visão estreita. Ele observou demais e viu pouco demais. Visão estreita é quando você só consegue ver uma parte daquilo que visão normal enxerga. Só se vê uma parte do quadro geral. Então, a visão de Salomão aqui era limitada. Ele era limitado de duas maneiras. Em primeiro lugar, tudo que ele via era embaixo do sol. Era sua frase favorita: eu vi embaixo do sol. E se você nunca eleva sua visão acima do sol, se tudo que você enxerga é debaixo do sol, você nunca entenderá o sentido da vida. Acho que as pessoas mais tristes que eu e minha esposa conhecemos viviam lá em Costa del Sol. Tinham passado 15 dias maravilhosos de férias lá na Espanha. Então venderam tudo que tinham e se aposentaram para viver lá embaixo do sol. Não dá para fazer mais nada ali. Não é de se admirar que Eldorado foi um fracasso. É muito entediante ali. Então conhecemos essas pessoas tão tristes. Não conseguem vender a propriedade e não podem voltar. Estão presas embaixo do sol pelo resto de suas vidas. Porque a vida não pode ser vivida embaixo do sol. Precisamos de uma perspectiva mais alta. Se você só enxerga o que há embaixo do sol, você perde o sentido da vida. E a outra limitação de suas observações era que ele apenas olhava esta vida. Jamais mencionava a outra. Agora, se a sua visão é limitada a esta terra e a esta vida, você jamais entenderá o sentido desta vida, ou por que ela vale a pena. Você precisa da perspectiva de Deus, fora destes limites. Os limites de espaço e tempo limitam a nossa visão da vida. Só quando enxergamos a vida embaixo do céu, com a luz da perspectiva do céu, vendo este mundo à luz da vida do porvir, é que começamos a ver o verdadeiro sentido da vida. Entenderam? Portanto, sua visão era limitada e provocou estes pensamentos pessimistas. Agora, porque vivemos numa era científica, estamos imbuídos com a forma científica de observar as coisas. E a ciência apenas observa este mundo e esta vida. E a era científica tem a mesma visão limitada de Salomão. Todos nós fomos criados com isso, todos nós sofremos isso. Só enxergamos esta vida. Praticamente temos que olhar a vida de fora para dentro para termos uma perspectiva correta. Essa é a visão que Deus tem da vida e Ele tem a visão certa. É muito interessante que cada vez que Salomão falava de Deus no livro de Eclesiastes, ele ficava positivo, um otimista. Cada vez que ele se limitava a observações humanas e deixava Deus fora de seu raciocínio, apenas observando os seres humanos debaixo do sol e neste mundo, ele ficava mais e mais deprimido. Mas ao lembrar-se de Deus, ele ficava mais positivo e a ver a vida sob uma perspectiva diferente. E há 2 capítulos em Eclesiastes onde Deus está bem no centro da história. E a vida tem o foco certo. O primeiro é capítulo 3. É a parte do livro que é mais conhecida e mais citada. Todos conhecem. Há um tempo para isso, um tempo para isso. Melvin Bragg intitulou o seu último romance, que virou uma série em TV, Um Tempo para Dançar. Ele pegou isso diretamente daqui. E é impressionante quantos autores pegaram uma frase daqui, de Eclesiastes 3, como um título para um romance ou para um filme. É muito popular. Na verdade, é a única parte de Eclesiastes que as pessoas conseguem citar.
Mas é uma parte muito importante e, infelizmente, as pessoas não citam o capítulo todo. Sabe, porque é uma poesia, tem ritmo, é bem poético. É uma canção sobre os tempos. Mas a parte mais importante vem logo depois que a poesia acaba e o capítulo volta à prosa. E diz ali que Deus ordena os nossos tempos. Como o salmista diz, nossos tempos estão em suas mãos. E quando você crê que sua vida está nas mãos de Deus e que Ele sabe o tempo certo para você dançar e o tempo certo para você chorar. Então nada lhe acontece por acaso. São a escolha de Deus. E Ele está tecendo um padrão com a sua vida. E a vida não será um pique eterno, a vida não será alegria o tempo todo, porque isso não lhe faz bem. Já pensou que se nossos sentimentos estivessem sempre no mesmo nível, não teríamos sentimentos? Já parou para pensar nisso? São por causa dos vales que temos as montanhas. Se os nossos sentimentos fossem sempre iguais, não teríamos sentimentos. Graças a Deus pelos sentimentos. Às vezes sentimos vontade de dançar e outras vezes é a última coisa que queremos. Há uma hora para beijar e uma hora de parar de beijar. Sabem? Muito bem. Escrevi um corinho sobre isso e vamos cantá-lo. Usei uma melodia bem conhecida, todos vão conseguir cantá-lo. E fala sobre os tempos, mas começa e termina da mesma forma que Eclesiastes 3, com Deus, decidindo o tempo certo, para passarmos por uma experiência em particular. Não é bom pensar assim, que se algo acontecer conosco, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, é a coisa certa acontecendo na hora certa. Isso não é fatalismo. O fatalismo crê num destino impessoal que ninguém pode mudar. Isso é bem diferente da escolha livre de Deus, daquilo que Ele vai permitir que aconteça. E Ele traz variedade às nossas vidas, para que seu propósito se cumpra nelas. Vamos cantar isso juntos. Vamos lá. God is sovereign, sets the seasons, date of birthday, day of death, time for planting, time for reaping, time for killing, time to heal, time for wrecking, time for building, time for sorrow, time for joy, time for mourning, time for dancing, time for kissing, time to stop, time for finding, time for losing, time for saving, time for waste, time for tearing, time for mending, time for silence, time to talk, time for loving, time for hating, time for fighting, time for peace. Have your fun then, but remember, God is sovereign, He decrees. Por isso que a Bíblia diz que, ao fazer planos para o futuro, sempre diga, se Deus quiser. Meu pai sempre colocava nas suas cartas as letras DV, entre parênteses, representando uma frase latina Deo valente, se Deus quiser. Em todas as suas cartas ele colocava DV. Os verei semana que vem, DV. Era uma pessoa que reconhecia que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. E na verdade, todos os nossos planos podem virar pó, porque Deus tem outros planos para nossas vidas. E isso é uma coisa positiva, não é fatalismo, não é dizer o que será, será, sabe? Porque Deus pode mudar os seus planos. Não há dúvida que Deus pode mudar de ideia, Deus se arrepende. Isso está na Bíblia. Ele interage com as nossas atitudes para com Ele. Se nós mudamos, Ele muda. Se nos arrependermos, Ele muda. E vez após vez, vemos pessoas como Moisés fazendo Deus mudar de ideia. Intercedendo. Deus não é apenas uma força mecânica com tudo planejado. Ele é uma pessoa e está interagindo conosco. E ao interagirmos com Ele, Ele pode mudar os tempos. Ele dá um tempo para dançar quando esperava um tempo para chorar. Ou vice-versa.
Esse é o primeiro capítulo em que Deus aparece e as coisas são bem mais positivas. O que ele está dizendo é que pode haver um padrão para a vida. Um padrão estabelecido por Deus. E Deus pode garantir que seus propósitos para a sua vida são cumpridos. Um outro ditado favorito de meu pai era: a vida é comprida o suficiente para cumprir os propósitos de Deus, mas curta demais para desperdiçar um segundo. Bem, é isso que ele está dizendo em Eclesiastes 3. Nossos tempos estão em sua mão. E ele decidirá, não de uma forma arbitrária nem de uma forma predestinada, mas ele decidirá o que é melhor para nós na próxima época, ou parte de nossa vida. Não é bom ter alguém cuidando de nós dessa forma? E saber que se a próxima etapa da estrada for dura e infeliz, bem, ele decidiu que isso será para o nosso bem. E ele trouxe isso e nos levará até o fim. E nosso caráter será formado por isso. E nos abençoará no futuro. Vejam como uma visão a longo prazo de felicidade no próximo mundo faz uma grande diferença. É bem importante. Sabe, esse mundo é tão passageiro e tão efêmero. Eu tenho uma teoria sobre o porquê, quando eu tinha 20 anos, um ano era a 20ª parte da minha memória. Ao chegar aos 40, um ano era a 40ª parte da minha memória. Ao chegar aos 60, um ano era a 60ª parte da minha memória. Semana que vem vou fazer 63, então o ano será a 63ª parte. Então, essa é a minha teoria. A vida fica comprimida em nossa memória. E o tempo passa cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Parece que foi ontem que tivemos a última palestra. Quando na verdade tivemos 2 conferências depois disso. E alguns de vocês vieram para a nossa conferência para homens em janeiro, mas a vida passa voando. Mas teremos toda a eternidade para lucrar daquilo que aprendemos nesta vida. Toda a eternidade para aproveitar as boas coisas de Deus sem nada de problemas. Temos um belo futuro pela frente. Outro capítulo que tem um bom senso da presença de Deus é o capítulo número 12. E o capítulo 12 realmente compensa ler para vocês, porque foi escrito por esse homem bem idoso. E eu quero ler para vocês porque é uma ótima descrição da idade avançada. E agora, como estou com um pé na cova e outro em cima de uma casca de banana, é bom ler capítulos como este. Vou ler para vocês. Alegre-se, jovem, vou começar no capítulo 11, versículo 9, porque essas divisões de capítulos são uma verdadeira bagunça, não é verdade? Queria que todos tivéssemos Bíblia sem essas divisões de capítulos. Teríamos que realmente conhecer a Bíblia. Melhor, vou começar no capítulo 11, versículo 7. É uma coisa maravilhosa estar vivo. Se uma pessoa viver muitos anos, que se alegre todos os dias da sua vida, mas também que não se esqueça de que a eternidade é muito longa. Tudo aqui embaixo é insignificante em relação a ela. Alegra-te, jovem, com a tua juventude. Goza cada minuto dela. Faz tudo o que tiveres planejado, mas não te esqueças que terás de dar conta a Deus de cada coisa que fizeres. Evita aquilo que provocar desgostos e sofrimento. Lembra-te que a juventude, com toda uma vida por diante, passa como um vento. Não permita que a alegria da mocidade faça com que te esqueça do teu Criador. Honra-o na tua mocidade, antes que venham os maus anos, em que já não tenhas prazer na vida. Será demasiado tarde, então, para tentar lembrar-te dele. Quando o sol, a luz, a lua e as estrelas se escurecerem, e que já não haja raios de sol brilhando entre as nuvens. Porque há de vir um tempo em que os teus membros tremerão. Pela idade, as tuas pernas enfraquecerão, e terás poucos dentes para mastigar. Virá a perder de vista. Então os teus lábios se fecharão enquanto comes, quando perder os seus dentes. Acordarás de manhã cedo com os primeiros cantos das aves. Mas tu próprio serás surdo a todos esses sons, e a tua voz fraquejará. Terás medo das alturas, terás medo de cair. Serás um velho de cabelos todos brancos, arrastando-se a si próprio. Faltar-te-ão os apetites, estarás à porta da morte, abeirando-te da tua eterna morada, enquanto os pranteadores vão percorrendo a cidade. Sim, lembra-te do teu Criador agora, enquanto és novo, antes que se rompam as cadeias de prata com o líquido da vida, e que se despedace a taça junto à fonte e a nora junto ao poço, antes que o pó volte à terra de onde veio, e que o espírito retorne a Deus, que o deu. Tudo é fútil, diz o pregador,
tudo é fútil. Então, como o pregador era sábio, continuou ensinando ao povo tudo o que sabia. Coligiu assim Provérbios e ordenou-os, porque além de ser sábio, o pregador foi um bom ensinador. Não só ensinou ao povo o que sabia, como o fez da forma mais interessante. As palavras dos sábios são como aguilhões que espicaçam a ação. São como pregos bem fixados. Os melhores estudantes são aqueles que retêm o que lhes foi transmitido. Mas, meu filho, tem cuidado. Não há limite para a expressão de opiniões. Pode-se passar a vida toda a estudá-las, mas acaba por se ficar cansado. Esta é a minha conclusão final. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Este é o dever de todo ser humano. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo o que está encoberto, seja bom, seja mau. Que mensagem para os jovens! Agora observemos o que ele diz. Em primeiro lugar, diz: lembra-te de Deus, lembra-te dele. E o que ele está dizendo é: eu me esqueci dele. E é por isso que o livro de Cantares não fala de Deus. Quando ele era jovem e muito apaixonado, esqueceu-se de Deus e só pensava nessa moça. O conselho é: lembra-te de Deus enquanto és jovem, antes que seja tarde. Em segundo lugar, ele diz: tema a Deus. Lembra-te de Deus e tema-o. Os livros de sabedoria na Bíblia sempre dizem que é o temor do Senhor que é o começo da sabedoria. A Bíblia não lhe torna esperto, mas sim sábio. Os espertos ganham mais dinheiro, mas os sábios aproveitam mais a vida. Prefere ser esperto ou sábio? Bom, um dos primeiros passos para ser sábio é ter mais medo do Senhor do que qualquer outra coisa. As pessoas têm medo de tanta coisa. Tem medo de AIDS, tem medo de desemprego, tem medo de toda sorte de coisas. Mas eu lhes digo, se temer ao Senhor, não terá medo de nada nem de ninguém. Porque é um grande medo, e o grande medo cura os medos pequenos. Por que temer ao Senhor? É exatamente pelo motivo de que teremos que prestar contas a Ele, de tudo que fizemos com a vida que nos deu. E devemos ter medo dele nos dizer: você estragou tudo. Deve ser o nosso temor. É importante temer a Deus. É uma das maiores motivações para viver corretamente. É impressionante o número de comentários que recebi com esse livro. Vivemos numa geração em que nem as pessoas que vão à igreja querem ouvir uma palavra sobre o inferno. Mas o Senhor Jesus disse para cristãos nascidos de novo: não temam aqueles que podem matar o corpo. Antes temam aquele que pode jogar corpo e alma no inferno. E se pessoas fora da igreja não estão temendo a Deus, é porque as pessoas dentro da igreja não o temem. O temor é contagioso. E quando os de dentro não temem o Senhor, os de fora não temem o Senhor também nem um pouco. Imaginam Deus como um velhote inofensivo. Estão completamente errados. Portanto, lembra-se de Deus, tema a Deus e obedeça a Deus. Estive na casa de um milionário lá em Dallas, Texas, e ele comprou para sua filha um carro Toyota para ela ir à escola. Ela estava com ele há 18 meses. E isso aconteceu enquanto eu estava lá. Ela voltou a pé e disse a seu pai que o carro enguiçara. Simplesmente parou no meio da estrada. Então ele enviou um mecânico para ver o que tinha acontecido. E o mecânico deu retorno para ele. E eu estava presente quando ele perguntou à sua filha: você tem colocado óleo no carro? E ela perguntou: óleo? Você nunca disse que tinha que colocar óleo. Gasolina tenho colocado. Dirigiu o carro por 18 meses. Agora, tinha um livro no porta-luvas. O manual de instruções. Nunca se preocupou em lê-lo. Então dirigiu até fundir o motor. Agora, como ele era muito influente, ele ligou para a Toyota e deram-lhe um novo motor de graça. Depois contou para todos seus amigos sobre essa oferta generosa da Toyota. Então valeu a pena. Foi ótima propaganda. Mas como ela foi idiota com aquele carro, novinho em folha, ignorou completamente as instruções do fabricante. Depois de 18 meses, já era. Mas as pessoas são igualmente tolas quando deixam as instruções do Criador na prateleira. Lembra-te de Deus, tema-o
e estude as suas instruções. Eu creio que é por isso que o livro de Eclesiastes está na nossa Bíblia, pois descreve onde vamos terminar se não seguirmos as suas instruções para a vida. Que se não entendermos o sentido da vida do ponto de vista de Deus e sob a perspectiva do mundo vindouro, terminamos pessoas amargas, desiludidas e deprimidas, que dizem, nada valeu a pena. O que foi que eu consegui? Vou morrer e sumir e as pessoas vão esquecer-se de mim e não vou deixar nenhuma recordação dos 50, 60 ou 70 anos que eu vivi aqui. Bom, o cristão não pensa assim. Ele sabe que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tem consequências eternas, para o bem ou para o mal. E saber que você está fazendo coisas nesse próprio fim de semana que durarão para sempre. Porque há questões eternas em jogo. E creio que é por isso que está na nossa Bíblia. Muitos anos atrás eu estava pregando sobre o livro de Eclesiastes. E eu creio que tivemos mais conversões durante aquela série do que qualquer outra série que já preguei. Porém, eu nunca teria escolhido o Eclesiastes como uma boa mensagem evangelística. Você estava lá. E uma outra coisa interessante foi que até judeus se converteram durante aquela série. Mas na metade, meu telefone tocou no domingo à tarde e uma voz disse: estamos com Charles Colson aqui, na Inglaterra. Charles Colson foi o homem de Watergate, da época de Nixon. E gostaríamos de dar-lhe uma oportunidade de dar o testemunho hoje à noite. Ele pode ir à sua igreja em Guilford? Eu disse sim, muito bem. E aí eu fiquei na dúvida porque eu tinha preparado Eclesiastes capítulo 5. Então pensei, por que devemos parar de pregar a palavra de Deus só porque um figurão vem aqui para dar seu testemunho? Então eu vou pregar assim mesmo e depois ele dá o seu testemunho. Então preguei Eclesiastes capítulo número 5. E daí disse, estamos com Charles Colson aqui, o braço direito de Nixon em Watergate. Ele levantou e disse: não preciso dar meu testemunho, vocês acabaram de ouvi-lo. E todos ficaram olhando, e ele disse, o capítulo 5 de Eclesiastes é uma descrição exata da minha vida. E foi passando, versículo por versículo, dando exemplos de como ele desperdiçara a sua vida servindo Nixon, e especialmente o versículo que diz, cuidado com o que você fala, cada palavra é gravada. E este é o núcleo de Eclesiastes 5. Porque Deus sabe o que você diz, assim como o que você faz e o que você pensa e o que você sente. Jamais vai esquecer daquela noite. Bom, Deus nos ensina positivamente na Bíblia como viver e também nos ensina negativamente como não viver. E ele dá exemplo dos dois lados, do positivo e do negativo, formando um bom quadro juntos. Mas Eclesiastes basicamente é negativo. Não termine a sua vida desta forma. Porque se deixar Deus de fora, esquecer dele, não o servir, se você não seguir as instruções do seu Criador, chegará ao fim da sua vida, sentindo que tudo foi em vão. Você quer fazer isso? Ou quer viver como Deus quer? Daí ao chegar ao final dirá, graças a Deus. Me lembro de uma profecia que recebi uma vez. E foi uma palavra direta do Senhor e terminou. David, meu filho, eu quero que você viva de tal forma que ao me ver, você dirá, Senhor, conseguimos. Senhor, conseguimos. Aí você sabe que a vida valeu a pena. Amém.